Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos implementar passo a passo dois exemplos de matrizes utilizando o Python. Vamos criar a variável matriz que vai receber o numpy.empty. Nós usamos exatamente o mesmo código para a definição de vetores. Porém, quando nós definimos um vetor, por exemplo, de duas posições, nós colocamos somente o número 2. Quando nós queremos trabalhar com matrizes, nós colocamos em um formato de colchete, primeiramente, o número de linhas e depois o número de colunas. Nós podemos fazer um print em matriz.shape, que será mostrado o formato dessa variável. Executamos, perceba que é retornado 2 por 2, que indica duas linhas e duas colunas. E agora nós podemos acessar cada posição desse vetor e colocar valores em cada uma delas. Nós temos esse exemplo com somente duas linhas e duas colunas. Vamos colocar o valor 3 e o valor 6 para a primeira linha. Acessamos a variável matriz. Linha 0, coluna 0, recebe 3. Matriz, linha 0, coluna 1, recebe o valor 6. Podemos agora acessar a segunda linha. Linha 1, coluna 0 e linha 1, coluna 1. Acessamos a matriz. Linha 1, coluna 0, recebe 9. Linha 1, coluna 1, recebe 21. Você pode, por exemplo, fazer um print para acessar cada um dos valores. Por exemplo, 0 e 1. Vamos acessar a primeira linha e segunda coluna. Será retornado o número 6. Podemos mudar para linha 1, coluna 1. Será retornado o número 21. E nós também podemos implementar o for aninhado para mostrarmos todos os elementos da matriz. Vamos fazer o primeiro for, que vai percorrer as linhas. For linha em range 0 até 2. Podemos fazer um print nessa variável linha, só para checarmos os valores. E vamos deixar esses outros dois prints em comentário, só para não atrapalhar a visualização dos resultados. Temos a linha 0 e a linha 1, exatamente como nós temos no slide. Agora nós precisamos criar um novo for coluna em range, também 0 até 2, e vamos fazer um print da variável coluna. Executamos e perceba que nós temos o valor da linha 0, coluna 0 e coluna 1, linha 1, coluna 0 e coluna 1. Aqui nós podemos, inclusive, colocar a informação que é a linha e a informação sobre a coluna. Dessa forma, fica mais fácil para visualizar os resultados. Agora, inclusive, nós podemos fazer o print para mostrarmos cada um dos valores. Deixamos os outros prints em comentário, acessamos a matriz, posição linha e posição coluna. Vamos executar e temos os respectivos valores, 3, 6, 9 e 21. É bem interessante você fazer o debug desse código caso você tenha alguma dificuldade para entender esses índices, que usando essa ferramenta do Python fica muito fácil para nós entendermos como é essa estrutura. Nós podemos observar que temos a variável matriz, perceba os valores, 3 e 6, 9 e 21. Esse primeiro colchete indica a primeira linha, esse segundo colchete indica a segunda linha. Podemos abrir o array. Perceba que nós podemos observar em detalhes essa estrutura. Linha 0, abrimos novamente o array. Linha 0, coluna 0,
3, linha 0, coluna 1, 6, temos a linha 1. Abrimos aqui o array novamente, linha 1, coluna 0, 9, linha 1, coluna 1, temos o valor 21. Podemos seguir a execução desse for. Perceba que a variável linha possui o valor 0, enquanto que a variável coluna possui o valor 0. Ou seja, estamos acessando exatamente essa posição, 0 e 0, que tem o valor igual a 3. Na sequência, depois que nós fizermos a impressão, temos a linha 0 e a coluna 1, ou seja, linha 0 e coluna 1. Depois que nós terminamos esse for interno que vai percorrer as colunas, incrementamos o valor da linha. Note que agora temos o valor da linha igual a 1 e a coluna igual a 0. Dessa forma, nós vamos acessar essa posição específica. Linha 1, coluna 0. Executamos o for interno, incrementamos o valor da coluna. Agora estamos acessando a linha 1 e a coluna 1, que será impresso o valor 21. É bem interessante que você execute esse debug passo a passo, pois fica muito mais fácil para você entender essas posições na matriz. Vamos agora para o segundo exemplo, que nós vamos fazer a leitura dos valores. Criamos novamente a variável matriz, npEmpty, vamos definir 2 linhas e 2 colunas, só para facilitar o entendimento e a digitação dos dados. Vamos criar o primeiro for linha, em range 0 até 2, for coluna em range 0 até 2. Essa é uma codificação padrão para você acessar os valores de uma matriz. Vamos fazer a leitura dos valores. Acessamos a matriz na linha e na coluna, vai receber, por exemplo, valores inteiros. Colocamos o código input para o usuário digitar os valores. E aqui podemos colocar um print, digite o valor da linha, colocamos a variável linha, e da coluna, colocamos a variável coluna e os 2 pontos para facilitar a visualização. Executamos, linha 0, coluna 0, por exemplo, 2, linha 0, coluna 1, 5, linha 1, coluna 0, 3 e linha 1, coluna 1, 8. Com isso, temos a entrada de dados concluída e podemos agora criar um novo for somente para visualizar os resultados. Fazemos o for para a linha, o for para a coluna e vamos simplesmente fazer um print. Acessamos a matriz na posição linha e na posição coluna. Vamos executar, vamos digitar 1, 2, 3, 4 e temos os respectivos valores sendo mostrados. 1, 2, 3 e 4. Bem importante que caso você tenha alguma dúvida com relação a esses índices, você pode colocar o breakpoint para fazer a execução passo a passo. Sugiro que agora você tente fazer os 3 exercícios e logo na sequência nós vamos implementar a solução para cada um deles. Obrigado e até lá!